Shalom, muito bem. Estamos aqui, né, para essa aula especial de hebraico e vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, bastante prático também. É um modo da gente perceber o quanto estudar hebraico não é à toa, não é em vão. Quando estudamos o hebraico, também nos preparamos para, inclusive, termos boas referências para podermos até mesmo fazer pregações e pequenas reflexões devocionais, inclusive. Quem sabe para uma reunião de oração, para uma meditação em família, numa célula. Tudo isso aqui, quando você estuda hebraico e você leva em conta esses conhecimentos, você vai, então, inclusive, revolucionar a sua própria vida devocional, tá? O que é bem interessante, né? Então, temos aqui, ó, esse material já vai estar disponível lá no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposições, Exegese e Exposição Materiais, tá bom? Então, esse material vai estar lá disponível para você gratuitamente, é só você entrar nesse grupo do Telegram e poder baixar o PDF, tá legal? Você que já é meu aluno, está aqui participando da aula, você pode baixar esse PDF, então, lá na nossa pasta virtual de nossa matéria. Muito bem. Então, termos hebraicos para entender melhor a Bíblia é o nosso tema de hoje, né? Vamos ver aqui algumas questões interessantes. Tem aqui nesse material, nessa introdução, temos aqui algumas noções mais básicas do hebraico, vendo aqui a relevância, o objetivo, né, desse artigo, desse estudo, enfim. E no primeiro capítulo, você vai ver aqui aspectos gerais do hebraico bíblico. Então, é tudo aquilo que você já sabe, mas que estamos retomando aqui de modo geral, ou para aquele que ainda não estuda comigo, né, pode estar aqui recuperando algumas noções importantes. Então, temos aqui que o hebraico bíblico, também conhecido como hebraico clássico, é uma das línguas semíticas mais antigas, pertencente à família cananeia do noroeste semítico. Então, temos aqui umas noções históricas, temos aqui o Tanar, né, que é o Antigo Testamento cristão, né, chamado de Tanar, e você já sabe que Tanar é um acróstico, né, que significa Torá, Neviim e Ketuvim, né? Então, são as três partes que compõem o Antigo Testamento, no caso aqui, a Bíblia hebraica, não é? Então, você já sabe que Tanar é essa sigla que representa essas três partes da Bíblia hebraica. Temos aqui algumas características linguísticas também, do alfabeto consonantal, enfim, o modo como as frases aparecem no hebraico, que é verbo, sujeito e objeto, ao contrário do português, né, que é sujeito, verbo e objeto. Temos aqui aquela clássica percepção das palavras triconsonantais, e kavut é aqui um exemplo, né, da palavra glória, kavut também com três consoantes. Temos algumas diferenças aqui, enfim, para você retomar, né, algumas informações importantes. Aqui começa propriamente o nosso estudo, né? Aqui no capítulo 2 temos termos hebraicos fundamentais para a antropologia bíblica. Então, nós vimos aqui alguns estudos passados sobre a antropologia bíblica. Você pode encontrar no meu canal do YouTube, o recorte ali, desse material sobre a antropologia bíblica, especialmente a percepção de Millard Erickson. Eu trabalhei, inclusive, na aula passada, né? E você também percebe aqui que algumas palavras são fundamentais para esse estudo da antropologia bíblica. E nós já falamos aqui da palavra, por exemplo, nefesh. Nefesh é central, aparecendo mais de 750 vezes no Antigo Testamento. O seu significado primário é a garganta, o pescoço.
evoluindo para a vida, alma ou pessoa, não é? Então você tem aqui algumas informações curiosas. E a gente está retomando aqui a palavra nefesh. Em Gênesis 2:7, o homem se tornou uma nefesh vivente, uma alma vivente, né? Indicando ser integral animado pelo sopro de Deus. Nefesh aí então abrange desejos, emoções e a vida física, rejeitando dualismos platônicos, que é como geralmente as pessoas que creem no tricotomismo ou dicotomismo, né, acabam fazendo diferenciação. Bom, teologicamente, a palavra nefesh enfatiza a dependência humana de Deus para a vida, para ter a sua vida, com implicações devocionais para uma espiritualidade que também esteja uma espiritualidade encarnada, tá bom? Além de nefesh, você vai ver aqui, temos também a palavra ruach. Ruach, em hebraico, que significa espírito, sopro ou vento. Legal? Ruach. Em Gênesis 1:2, o Ruach de Deus pairava sobre as águas, denotando o poder criador. No contexto humano, Ruach é o princípio vital dado por Deus. Você pode ver aqui Ezequiel 37, versículo 5, que eu vou ler para você aqui, na versão novamente atualizada. Ezequiel 37:5 diz: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Aqui o espírito é Ruach. Então, ele é esse princípio vital que Deus dá, né? Inclusive naquela visão de Ezequiel do vale de ossos secos. Muito bem, vamos continuar aqui, que essa visão aqui é associada à vontade, portanto, e também associada às emoções. Teologicamente, representa a imagem de Deus no homem, devocionalmente, convidando à submissão ao Espírito Santo. Temos ainda a palavra passar, também vimos na aula passada. A palavra passar significa carne ou corpo, mas também, dependendo do contexto, pode significar parentesco ou humanidade, como está em Gênesis 2:23, quando Adão reconhece Eva como Bassar da minha Bassar, ou seja, carne da minha carne, demonstrando aqui essa constituição física, né? Ela, portanto, foi retirada da carne de Adão, por isso Eva era a carne da sua carne, Bassar da sua Bassar. Então, Bassar destaca a fragilidade humana, mas também a encarnação apontando para Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 40, versículo 6, quando a carne representa a fragilidade humana. Então, Isaías 46, uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que te proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo, né? Aqui traz, então, essa ideia de finitude, essa ideia de fragilidade, essa ideia de pessoas, né? Que não podem viver por muito tempo. É a questão mesmo da fragilidade. Muito bem, né? E temos aqui ainda a questão da encarnação apontando para Cristo, em João 1,14, que, claro, não vai aparecer passar, mas vai aparecer a palavra que se refere à carne, né, no grego. O texto diz, né, o verbo você fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? Aqui, carne é sarx, em grego, tá? Bom, devocionalmente lembra a santificação do corpo. Portanto, a gente precisa levar em conta, como vimos também na aula passada, que a carne, como corpo, ela precisa experimentar essa santidade para poder agradar a Deus, né? Então, eu sei das palavras levav ou lev. Levav ou lev significam coração, né?
que é, na verdade, o centro da existência, englobando intelecto, vontade e emoções. É claro que fisicamente nós já sabemos que a única função do coração é estar bombeando sangue para o corpo, fazendo o sangue circular no nosso sistema circulatório. Essa é a principal função dele. Mas, biblicamente, tirado de uma noção poética, né? O coração, ele também simboliza, então, o centro da existência humana. Envolve tanto o intelecto, envolve também a vontade humana e ainda as emoções, tá? Então, ele é esse centro da existência humana, é o coração. É o que a Bíblia quer dizer, né? Quando ela faz referência poeticamente ao coração. Bom, teologicamente, o coração é sede do pecado também e da regeneração que o Espírito Santo faz. Veja, vamos ver aqui, Ezequiel 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não é? Aqui essa ideia do centro da experiência humana, da vida humana, não é? É o centro da existência humana, tanto o coração quanto também o espírito, né? Ruach. Aqui as duas palavras têm esse mesmo sentido de ser o centro da vida humana. Tá legal? Bom, devocionalmente, a palavra lev ou levav convida à guarda do próprio coração, né? O nosso coração, ou seja, o nosso centro de existência, ele precisa ser guardado por nós e por Deus também. Veja aqui, Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, não é? O coração aqui, enquanto centro da existência, é dele então que procedem as fontes da nossa vida, né? Então, todos esses termos revelam uma antropologia integrada, como nós também estudamos, né, na aula passada, quando compreendemos a constituição humana, segundo Millard Erickson, eu concordo bastante com ele, porque ele fala de uma visão holística da constituição humana, dessa antropologia bíblica. Ele fala, portanto, de monismo holístico e não a qualquer fórmula tripartite ou dipartite, né? Partida por dois ou partida por três, porque não há partição. O que há é um monismo, ou seja, um organismo só que não é divisível. O ser humano é indivisível na sua constituição, tá? E essas palavras aqui nos ajudam a entender esse conceito bíblico. Nefesh, Ruach, Passar e Lev ou Levav, tá bom? Muito bem. No capítulo 3 você vai ver aqui, no nosso material que eu distribuí hoje, os termos hebraicos relacionados a Deus, que também nos ajudam a compreender o que Deus revela de si mesmo, né? Então, nós vemos aqui algumas questões interessantes, como as palavras, os termos hebraicos, né? Elohim, próprio tetragrama, Adonai, Yahvé, temos o próprio título Adonai, temos ainda Shaddai e temos Sevaot, tá? E ainda Shekinah, que não é propriamente um título divino, mas faz referência a Deus e metonimicamente ela pode ser usada também para se referir a Deus, a palavra Shekinah. Embora a palavra Shekinah não esteja na Bíblia, você vai ver aqui. Shekinah não é uma palavra bíblica. Mas vamos entender um pouco mais sobre Shekinah também aqui. Então, para cada um desses termos, exploraremos sua origem, usos bíblicos e implicações teológicas, tá? Então, você vai ver aqui, por exemplo, Elohim. É Deus ou simplesmente o poderoso, aquele que é o Criador, né? O termo Elohim é pronunciado aproximadamente Elohim, né? É um dos nomes mais frequentes para Deus no Antigo Testamento, aparecendo mais de 2.500 vezes. É um título
também visto como nome, né? A sua raiz etimológica deriva de el, que significa poder ou força, com o sufixo plural im, tá? Lembrando que el também é uma palavra hebraica, mas ela foi uma palavra derivada das línguas cananeias, tá bom? Ele, inclusive, é um deus cananeu, que no sincretismo, né, do Antigo Testamento, às vezes, era confundido com Adonai, né, com Yahvé. Bom, então esse plural, sufixo plural eu, que é o sufixo do masculino, e você já estudou comigo isso, né? Indica a intensidade ou majestade do nome divino, do título divino, né? Não necessariamente uma pluralidade numérica de deuses. Mas se você fizer o meu curso, A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, você vai ver que mesmo essa característica aqui do imo como plural, também há uma possibilidade de não ser propriamente um plural majestático, como geralmente se entende, mas há aqui a possibilidade de ser um plural que identifica uma unidade composta, que é mais ou menos a nossa ideia de coletivo, né? De um ou mais que estão tão unidos e perfeitamente unidos que contam como uma unidade só, como um só, tá? É o caso da família, uma família muito unida, é o caso também do próprio Deus, né? Dessa trindade, dessa unidade composta dentro da trindade. Eu levantei essa tese, não é apenas uma tese minha, mas é uma tese de, inclusive, alguns judeus messiânicos que eram trinitarianos também, e levantam essa tese usando técnicas e conhecimento hebraico para falar disso. Eu sei que é um tema polêmico, mas, enfim, não o plural em Elohim, para ser traduzido literalmente como deuses, né? Mas o contexto sempre quando referindo a Deus, é claro, é sempre no singular, tá bom? E fica aqui a questão, se é plural majestático, se é um indício, né, desde o Antigo Testamento, de uma unidade composta ou algo parecido com isso. Sendo a unidade composta, é, portanto, uma pista ou um indício, desde o Antigo Testamento, à luz da língua hebraica, dos conceitos antigos, de que possa haver também uma abertura para você entender a Trindade, que foi melhor revelada, né, ao longo de todas as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e depois sistematizado, né, na época patrística. Muito bem. De acordo com análises lexicais, Elohim pode se referir a Deus no singular, mas também a deuses ou poderes celestiais em contextos politeístas, como em Êxodo 20, versículo 3. De fato, em Êxodo 20, versículo 3, é o contexto politeísta, e embora apareça ali a palavra Elohim, se refere a outros deuses. Olha só, aqui é o contexto dos Dez Mandamentos, e Deus fala claramente, é o primeiro mandamento logo: não tenha outros deuses diante de mim. Deuses aqui está Elohim, né? Então, Elohim é um título aplicado ao único Deus verdadeiro, pode ser aplicado a deuses falsos também em contextos de idolatria, pode ser também aplicado o título Elohim a anjos, tá? Anjos também são chamados de Elohim, e aqui tem aquela ideia, né, da potencialidade, né, de poderes, né, potenciais, no caso espirituais, e ainda o próprios seres humanos também podem ser chamados de Elohim, que é um título, né, um título de honorífico também, né, mostrando que essas pessoas tinham algum tipo de poder, algum tipo de autoridade, portanto chamados de Elohim, né? Muito bem, então Êxodo 23 fala sobre esse tema. Então, aqui Êxodo proíbe a adoração de outros Elohim, de outros deuses. No entanto, quando aplicado ao Deus de Israel, enfatiza a sua soberania absoluta e também o seu poder criador, tá? Bom, a primeira ocorrência de Elohim está em Gênesis 1:1.
É o versículo clássico, né, de todo estudante do hebraico. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Bereshit para Elohim et haaretz, aliás, et hashamayim, verret haaretz, né? Então aqui o termo destaca Deus como Criador ex nihilo, o poderoso que ordena o caos primordial em cosmos ordenado. E é interessante, se você for estudar as religiões cananitas, né, você vai ver que o próprio El mesmo, né, que é o nome do deus cananita, ele também luta contra uma serpente, e essa serpente representava, é um dragão, né, uma espécie de dragão, uma serpente antiga, que representava o caos primordial. E o deus, ele, às vezes o deus Baal também, coloca ordem nesse caos primordial quando luta e vence a serpente. O nome da serpente é Tiamat, isso na Babilônia, né? Na Babilônia chamava essa serpente de Tiamat. No meu livro do Salmo 91, no meu comentário do Salmo 91, eu explico tudo isso para você, é bem interessante. Para você fazer, inclusive, a comparação da, dos deuses cananitas, do panteão cananita, com o modo como Deus se apresenta na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Muito bem. Em Gênesis 1, Elohim é usado consistentemente para descrever ações divinas da criação, sublinhando a sua transcendência e autoridade sobre a natureza. O que cada deus pagão, né, era responsável, tinha um campo de atuação, e aqui a Bíblia concentra em Elohim, concentra em Deus, o Deus que é revelado na Bíblia, tudo, porque ele é o único Deus existente, é claro, né? Então ele tem um campo de atuação vasto sobre todo o universo que ele próprio criou. Outras passagens, como o Salmo 68:1, levante-se Elohim e dissipe-se os seus inimigos, né? Então essa passagem aqui revela o Elohim como juiz soberano que intervém na história humana, tá? Bom, teologicamente, o plural de Elohim tem sido interpretado de diversas formas. Alguns estudiosos veem nele uma alusão à majestade real, que é o plural de intensidade, tal plural majestático, né, de intensidade, como em línguas semíticas do passado, se de fato era. Enquanto outros, influenciados pela doutrina trinitária cristã, sugerem uma indicação sutil da pluralidade da unidade divina, especialmente em versos como Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. De fato, o verbo fazer, ele está mesmo no plural, né? Então, é Deus falando consigo mesmo, tá bom? Aqui é uma fala no cortativo, né? Ele falando consigo mesmo, dando uma ordem para si mesmo, e usa o plural, façamos, nós façamos, né? Está na primeira pessoa do plural, é assim que está mesmo no hebraico. No entanto, conforme o léxico de Strong, o termo primordialmente denota o forte ou o poderoso, enfatizando a onipotência de Deus em contraste com a fragilidade humana. Essa compreensão evita especulações anacrônicas e foca na revelação progressiva de Deus, tá? Então isso aqui é importante você levar em conta na sua interpretação bíblica, né? Você vai entender que quando aparece Elohim, é o todo-poderoso, é o forte, é o poderoso, né? Traz essa ideia da onipotência divina controlando tudo na natureza, na criação e na nossa própria vida também, tá? Você conseguir dar essa ênfase na sua interpretação, você vai estar de acordo com a revelação bíblica. Bom, devocionalmente, Elohim convida o crente a confiar no Deus soberano que governa o universo. Em momentos de crise, recordar Elohim como Criador pode fortalecer a fé, como no Salmo 46:1. Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, tá? Essa aplicação prática incentiva uma espiritualidade que reconhece o poder divino para transformar realidades pessoais
e coletivas, conectando-se ao Novo Testamento, onde Theos, né, que é Deus em grego, é o equivalente, é usado para Deus Pai, em João capítulo 1, versículo 1. Então, esse é o termo Elohim, não é? Que ele é bastante eclético, como você viu. É o contexto a que vai determinar a quem se refere Elohim. Ao Deus verdadeiro, aos deuses pagãos, a homens, a anjos, né? O contexto é que vai dizer, tá? Bom, a próxima palavra aqui é o tetragrama sagrado, Adonai, Elohim. Aqui pode ser Yahvé, pode ser Yahweh, pode ser Yahweh, ou a gente usa os circunlóquios, né, próprios para não para evitar falar o nome do tetragrama sagrado. Então você pode usar Adonai, pode usar Hashem, você pode usar outros títulos também aplicados a Deus para evitar tentar pronunciar o nome impronunciável, que é o nome do tetragrama sagrado, tá bom? Bom, aqui significa o Senhor ou o Eterno, né? Como a gente também já deu uma olhada em aulas anteriores. O tetragrama Adonai, frequentemente é vocalizado como Yahweh ou Javé, em contextos acadêmicos, é o nome próprio de Deus revelado a Moisés. Em Êxodo 3,14 também tivemos uma discussão bastante interessante e aprofundada desse versículo. Eu sou o que sou, nós já vimos que literalmente seria eu serei o que serei, porque está no imperfeito, né? Então ele tem essa nuance de uma ação que já começou, já foi iniciada, mas que ainda estava em curso na época que era a questão da libertação do povo de Israel da escravidão lá no Egito. Bom, a sua etimologia deriva da raiz raiá, que é o verbo ser ou existir no hebraico, sugerindo então autoexistência, eternidade e imutabilidade. Na tradição judaica, Adonai é tão sagrado que não se pronuncia, sendo substituído por Adonai em letras orais, o que levou em leituras orais, né? Que é o Ketiv querer, né? Ketiv é como está escrito e querer é como se deve ler em situações de oralidade pública, essas leituras orais. Então, o que levou a formas híbridas como Jeová em traduções antigas, inclusive em português. Então, uma das primeiras versões da própria Almeida em português era assim, Jeová, com H mesmo aqui, né? Que era uma tentativa de aproximar essa junção das consoantes do tetragrama sagrado, que são essas aqui, né, as consoantes do tetragrama, com as vogais do, da palavra Adonai em hebraico. Então ficaria mais ou menos Yehová, que aportuguesando ficaria Jeová, tá? E tem inclusive grupos religiosos que fazem muita questão de dizer que em português é Jeová, em inglês é Jeová também, né? Que é esse grupo das Testemunhas de Jeová. Só que é um apego que eles têm ao nome, e esse nome não está no original. Esse nome é uma aproximação fonética, como as outras tentativas também, como Yahvé, como Yahweh, Yahweh. Tem alguns até que ficam tanto ênfase aí falando que Yahushua, né? No caso de Jesus, Yahushua, e no caso de Deus é Yahu, né? Que não faz muito sentido, não tem base nem linguística e nem também bíblica ou teológica, né? Então eu fico, se é para tentar, eu fico com Yahweh ou no máximo Yahweh, mas ainda assim eu pronuncio Yahweh, é o que eu acho que deve ser a pronúncia correta, tá? Mas aí é uma questão também de entendimento, né, e interpretação do caso. Êxodo 6, 2 a 3, Deus declara: Eu sou Yahweh,
Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahweh, não me dei a conhecer a eles. Isso marca uma revelação covenântica, e covenântica significa uma revelação dentro da aliança, que coveno, né? Covena é questão da aliança, que é uma revelação dentro da aliança, né? Associando Adonai à fidelidade nas promessas os patriarcas, né? Em contextos proféticos, como Isaías 42:8, eu sou Yahvé, este é o seu nome, né? Este é o meu nome. Enfatiza a exclusividade e santidade no tetragrama sagrado. Teologicamente, Adonai revela a Deus como ser eterno, o que sempre existe, contrastando com ídolos transitórios. Sua conexão com o verbo ser implica que Deus é a fonte de toda a existência, uma ideia ecoada na ontologia bíblica, que Deus é a fonte de toda a existência, uma ideia ecoada na ontologia bíblica, né, portanto. Devocionalmente, Adonai inspira reverência e confiança na fidelidade divina, como no Salmo 23:1. Adonai é o meu pastor, nada me faltará. E aqui, né, Adonai roi, roi é o verbo pastorear. Então, literalmente seria Adonai é o meu pastoreador e nada me faltará, né? No Novo Testamento, Adonai é ligado a Jesus como Kyrios, que é o título Senhor em grego, né? Kyrios. Em Filipenses 2:11, ampliando a sua aplicação cristã para uma vida de submissão e esperança na salvação eterna, que no caso aqui é vinculada ao próprio Jesus. Então, no Novo Testamento, Jesus, como Mashiach, o Messias, ele é divino, portanto, ele é vinculado ao próprio Deus, tá bom? No Novo Testamento está bastante clara essa revelação. O próprio título Adonai, também eu coloquei aqui, Adonai, tá vendo aqui as vogais, né? Que quando se junta ao tetragrama, se torna algo parecido com Jeová, tá? Uma tentativa ali. Adonai, portanto, significa literalmente Senhor ou Mestre. Pronunciando Adonai, deriva de Adon, Senhor e Mestre, né? Com o sufixo possessivo plural, ai, que é o sufixo de primeira pessoa, né? Indicando, portanto, meu Senhor. Aparece cerca de 450 vezes na Bíblia, frequentemente como substantivo para Adonai, na leitura oral, enfatizando a autoridade e domínio de Deus. Em Gênesis 15, versículo 2, Abraão clama: Ó Adonai e Yahvé, né? Que me darás? Né, que ele usa o título Adonai logo antes, né, do nome pessoal de Deus, Yahvé. Teologicamente, Adonai destaca Deus como soberano absoluto, exigindo obediência, como Malaquias 1:6. Devocionalmente, promove uma relação de servo-mestre, incentivando submissão diária a Adonai, né, o título Adonai. O outro título também é Shaddai. Nós também já vimos, né? Shaddai, todo-poderoso ou suficiente. Shaddai, frequentemente composto por El Shaddai, El, né, o nome de Deus também aplicado a Deus, significa Deus Todo-Poderoso ou o Deus Suficiente, né? Em Gênesis 17:1, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Enfatiza, portanto, a provisão de Deus e o poder dele em cuidar da gente. Teologicamente, o título Shaddai revela a Deus como provedor inextinguível. Devocionalmente, encoraja a confiança em sua suficiência, tá? O outro título também é de Sevaot. Sevaot, que é o Deus dos exércitos, né? O guerreiro, está aqui voltado e atrelado às guerras de Israel. Então, significa Deus dos exércitos, referindo-se a hostes celestiais ou exércitos terrenos também,
tanto as hostes de anjos, portanto, o exército de anjos, quanto também exércitos humanos, né, da terra aqui. Em 1 Samuel 17:45, vens contra mim com espada, mas eu venho contra ti em nome de Yahvé de Sebaotes, do Senhor dos Exércitos. Aqui é Davi, né? Davi enfrentando Golias e ele colocando aqui o nome de Deus na frente e atrelando ele ao título de Sebaotes, que é o Senhor dos Exércitos. Então, teologicamente, destaca poder militar divino, devocionalmente inspira a vitória espiritual frente, né, às tentações e às lutas que enfrentamos no dia a dia. A palavra Shekinah, como eu disse para vocês, não está na Bíblia, tá? Mas como ela é muito usada, vale a pena a gente estudar e conhecer um pouco da palavra Shekinah, tá bom? Até por causa de cânticos como aquele, né, derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, não é? Então a gente acaba confundindo e achando que Shekinah significa glória. Embora esteja mais ou menos dentro do campo semântico, mas Shekinah não é glória, tá? Shekinah é presença habitante, presença que está aqui, habitando com a gente, tá bom? Está realmente perto da gente. Por isso, a presença divina que habita conosco é Shekinah, tá bom? Termo rabínico, portanto, ele é um termo que foi criado no após a Bíblia, já na época da história da evolução, né, da religião judaica, na época rabínica, portanto, depois do período bíblico, tá? Provavelmente ali no período entre testamentos, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. É derivado de shakan. Shakan, que significa é o verbo habitar. Shakan, tá? Significa a presença divina. Embora não bíblico, reflete conceitos como está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8, que diz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, Êxodo 25, 8. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ah, porque eu abri errado aqui. Deixa eu ver aqui. Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O verbo habitar aqui é shakan, tá bom? Shakan é o verbo que está na Bíblia. Mas Shekinah, que deriva de shakan, Shekinah propriamente é um substantivo que não está na Bíblia, tá? Mas o verbo habitar está. Aí atrelado aqui é isso, 25, versículo 8. Teologicamente, a palavra Shekinah enfatiza a imanência, ou seja, é a glória de Deus Todo-Poderoso, mas que está presente, portanto, está perto da gente. Imanência significa isso, é proximidade. Devocionalmente, convida à busca da presença de Deus, já que ele se faz presente, ele se faz acessível a nós, não é? É sempre assim. Esses termos, então, do nome de Deus, né? Revelam o Deus multifacetado, convidando a uma teologia integrada e espiritualidade viva também. O que é bem emblemático, né? Bem interessante também. Quando você faz o estudo dos nomes de Deus e títulos também aplicados a ele, você consegue então perceber o quanto isso pode trazer um conhecimento a mais de Deus até para fundamentar melhor as suas orações, a sua o seu relacionamento com ele no dia a dia, né, conhecendo o que ele próprio revelou sobre ele e o que diz os seus nomes, né, e títulos, então isso ajuda você a compreender melhor quem é Deus, e não cair em alguns erros, né, como o pessoal que fica querendo dar ordem para Deus, como se pudesse imprensar Deus contra a parede para fazer o que a pessoa quer, né. Então quando você estuda e sabe quem Deus é, você evita exageros assim, né. Bom, no capítulo 4, você vai ver aqui alguns termos hebraicos teológicos que são chaves para a compreensão. Eu quero chamar a sua atenção agora
porque muitas vezes agora você vai entender o que algumas palavras muito usadas, inclusive na teologia, no dia a dia da igreja, na adoração, você às vezes pode não entender, mas estava usando errado. Vamos compreender que palavras como Hesed, Shalom, Torá, Berit, Tzedakah, ou Tzeder também, né? Você vai ver já o que significa. Kavod, Kavod, né, no caso. Emuná, Ren e Shuv, tá? São vários termos que você vai entender aqui e vai perceber o quanto compreender esses termos podem trazer uma compreensão muito mais abrangente e rica de alguns conceitos que você forma de modo superficial quando você não faz esse estudo bíblico, né? Dentro do original em hebraico. Então, por exemplo, a palavra Hesed, que significa, né, amor leal, misericórdia ou fidelidade. O contexto é que vai identificar quais desses sentidos se aplica. Pode ser amor leal, que é a primeira opção que eu gosto de trabalhar, Hesed como amor leal. Misericórdia, o contexto também pode trazer, né, esse tipo de compreensão, e propriamente a fidelidade dentro da aliança, né, do contexto de aliança. Ele, portanto, esse termo, né, Hesed, ele tem um campo semântico um tanto quanto abrangente também, né? Não tanto quanto o Nefesh, mas tem também um campo semântico bem legal, né? Bem interessante. Muito bem. É, ele aparece mais de 240 vezes no Antigo Testamento. A sua etimologia deriva de uma raiz que sugere inclinação ou bondade persistente, evoluindo para significados como amor leal, misericórdia ou fidelidade covenântica, que tem a ver com a aliança, né? Covenântica tem a ver com a aliança. De acordo com os léxicos especializados, e o léxico é o dicionário aplicado especializado para uma outra língua, não é? Chama-se léxico. Então, de acordo com esses léxicos especializados que você vai ver na bibliografia, Hesed não é uma emoção passageira, mas uma ação deliberada de lealdade, frequentemente associada a relacionamentos contratuais ou familiares, onde uma parte se compromete incondicionalmente com a outra, tá bom? Por isso que o Hesed, ele aparece sempre em contexto de aliança. Por causa dessa fidelidade aqui, né? Fidelidade, Deus é fiel a mim não por causa dos meus cachinhos dourados, até porque me faltam cachinhos dourados, né? Na cabeça. Mas Deus é fiel a mim se eu estou em aliança com Ele. Então, por causa da aliança que Ele firmou comigo, e Ele é fiel à sua própria natureza divina. Então, Ele não vai contrariar a sua própria natureza. Ele é fiel a si mesmo, mantendo-se fiel à aliança que Ele firmou comigo, com Israel, comigo lá atrás, né? Bom, uma ocorrência emblemática está no Salmo 136, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Essa expressão aqui em hebraico é que tem uma música. A música até é simples, né? Que você pode tentar cantar aí, né? É assim, ó. Hodul Adonai Kitov, Kileolam Hasto. Hodul Adonai Kitov, Kileolam Hasto. Hodu, 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 hodu l'Adonai Kitov. Hodu, 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 hodu l'Adonai Kitov. E é literalmente aqui, né? Dá graças ao Senhor,
porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É bonita a música, né? Tem a ver com o texto aqui, o versículo. E nesse contexto, Hesed é repetido em cada verso do Salmo, enfatizando a durabilidade eterna do amor de Deus que se manifesta na história de Israel desde a criação até a libertação do Egito. Ou seja, por que tanta repetição? Não é apenas para efeito sonoro ou poético, tem também significado. Deus está sempre repetindo a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor leal, ao longo dos versículos, mostrando que ele é sempre presente com essa característica, com esse atributo. E isso traz, né, a certeza e a segurança para a gente de quanto Deus está sempre conosco, nunca nos abandonando na sua total ação misericordiosa e do seu total amor leal por nós, tá? Veja como você tem uma aplicação prática muito espiritual, muito devocional, inclusive para explicar o porquê de tanta repetição daquela mesma frase. Não é apenas uma questão poética. Tem também uma afirmação teológica muito forte nisso aí tudo. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Essa ênfase na durabilidade do amor de Deus, né, que é uma durabilidade eterna, se manifestando constantemente na história de Israel, aparece aqui no Salmo 136, versículo 1, em todas essas repetições, né? Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, Deus também se apresenta como misericordioso e compassivo. Veja como está aqui, ó. Eu vou ler para você. Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em graça e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, tá? Então essa é uma passagem em que Moisés estava ali tentando ver a glória de Deus e Deus então se revela desse jeito para ele. Se descreve, portanto, como misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, em raiacetes, e também em verdade. Revelando, portanto, que raiacetes, como um atributo divino essencial à própria existência, à própria essência e natureza divina. Outros contextos, como Ruth 1:8, estendem Hesed a relações humanas, onde Noemi abençoa suas noras pela lealdade demonstrada a ela. Lealdade aqui é Hesed, que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8. Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e também comigo, né? Então aqui ela fala da bondade, que no texto aqui é Hesed. Portanto, essa lealdade, esse amor leal, né? Teologicamente, Hesed representa a fidelidade de Deus à sua aliança,
mesmo quando Israel falha, apontando para a graça inabalável que culmina na nova aliança em Cristo, como você vê aqui em Jeremias 31, que pouca gente sabe, mas Jeremias 31, de 31 a 34, esse texto aqui fala já profeticamente, Jeremias falando da nova aliança, do novo testamento que viria, né? Veja aqui Jeremias 31, de 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então você percebe aqui a nova aliança já sendo aplicada e profetizada por Jeremias, né? E o próprio Senhor aqui dizendo que imprimirá a sua lei, as suas ordens, as suas orientações para a vida, né? Na própria mente e no próprio coração. Então, aqui, mente e coração é aplicado aqui no texto com um paralelo, né? O paralelismo é paralelismo sinonímico, apresentando, portanto, duas ideias, duas palavras, né, que representam, na verdade, a mesma ideia, para poder dar ênfase, né? Tanto coração quanto mente representam aqui a essência do próprio ser humano, colocando, portanto, o desejo pela lei do Senhor na vida essencial do ser humano, tá? É bem interessante isso aqui. Outra palavra é shalom. Nós usamos bastante, né? Nos cumprimentamos com shalom aqui nas aulas. Significa paz, literalmente paz. Também, ampliando o contexto, vem de plenitude ou prosperidade também traz essa ideia. Que shalom, né, vem de shalom, que significa completude ou integridade. No caso, plenitude, né? Então, olha só, deriva de uma raiz que significa a completude ou integridade, que a raiz é shalom, abrangendo mais do que a ausência de conflito, que no caso seria apenas a paz, né? Mas implica harmonia holística, ou seja, harmonia completa em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Aparece cerca de 240 vezes no Antigo Testamento, frequentemente usado como saudação ou bênção, simbolizando o bem-estar físico, emocional e até espiritual, tá bom? E no contexto até bem-estar, né, e riqueza até material, né, que é a prosperidade. Em Números 6, 24 a 26, a bênção araônica declara que é a bênção sacerdotal, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, ó, shalom, né? Shalom aqui é o clímax da bênção. Quando ele fecha, fechando com toda a completude da bênção de Deus sobre a vida de quem está recebendo a bênção de Arão. Então é o clímax da bênção, representando a restauração integral sob o favor divino para aquele que está recebendo essa bênção sacerdotal. Isaías 9:6, o Messias, né, o Mashiach, é chamado Príncipe da Paz, Sar Shalom, é como está no hebraico, Sar Shalom, Príncipe da Paz, prevendo uma era de justiça e prosperidade eterna, porque Shalom aqui não é só paz com a ausência de guerra e tranquilidade, mas é essa ideia de completude, felicidade completa em tudo, tá? Então, estudando o significado de Shalom,
você vai entender biblicamente o significado de felicidade à luz da Bíblia, que é quando tudo está em ordem, tudo está tranquilo, tudo está completo na sua vida, não lhe falta nada. Por isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, sendo Ele o meu pastoreador, nada vai faltar, eu vou estar completo em tudo, eu vou estar feliz. Essa é a ideia, entendeu? Teologicamente, Shalom reflete o Shabat primordial, lá em Gênesis 2, né? Que é aquele descanso. Já que tudo está bem, não preciso correr atrás de nada, então eu posso descansar, eu posso confiar em Deus. Onde a criação está em equilíbrio e antecipa a nova criação do Novo Testamento, que está lá em João, capítulo 14, 27. É o texto conhecidíssimo nosso, né? João 14, 27, vamos dar uma olhadinha lá. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Né? Então é a paz, esse conceito de shalom, de um modo completo e geral. Né? Então, devocionalmente, incentiva a busca por paz interior e relacional com Deus, aplicando-se a contextos de conflito moderno, como reconciliação familiar também, ou até situação de paz e completude social. Torá é uma palavra hebraica muito mal compreendida no meio evangélico. Torá significa literalmente lei, ou ainda mais literalmente instrução, tá? Instrução e também ensino. Porque não é a lei como aquele conjunto de leis que você é obrigado a obedecer. Embora também tenha um pouco desse sentido. Mas é mais como instrução, ou seja, um conselho que Deus dá para a gente ter uma vida boa aqui na Terra. Então, se você submete à instrução de Deus, se você aceita a instrução de Deus e você coloca em prática o que Deus te ensinou nessa instrução, que é a lei, que é a Torá, então você vai ter uma vida feliz aqui na Terra, você vai ser completo, você vai ter shalom. Shalom com Deus, shalom, shalom também com os outros irmãos, né? Com aqueles que convivem com você. Vai ter shalom na família, vai ter shalom em tudo. Se você obedecer à Torá, que é a instrução que Deus te dá. Então, a Torá vem de Yará, que é lançar, instruir. Significa, portanto, instrução ou ensino. Mais do que lei, aquela lei impositiva, né? Aquele código de leis. Sugerindo, então, a orientação amorosa que Deus dá para os seus filhos que desejam agradar o seu coração, né? Aparece 220 vezes na Bíblia hebraica, referindo-se ao Pentateuco ou a ensinamentos divinos também, que diz respeito, dependendo do contexto, né? Os ensinamentos gerais ou ao Pentateuco propriamente dito, né? A Torá. Êxodo 20, versículo 2, inicia os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então aqui começa a Torá de modo embrionário, né? Que depois vai se completar como a Torá inteira na Bíblia, né? Torá, portanto, é graça antes da lei. No Salmo 119, versículo 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho que andam na lei, que na Torá do Senhor. Não é? Então, bem-aventurados é aquele que é feliz. Oh, bem-aventurado, né? Aqui no hebraico é Ashri. Ashri, aliás, né? Ashri, que é uma interjeição. Ó, felicidades do homem, não é? Que guarda os mandamentos, enfim, que guarda a lei do Senhor, a Torá. Né? Teologicamente, a Torá revela o caráter de Deus, cumprida em Cristo. Mateus 5,17 fala isso. Olha só o que diz lá, Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, Cristo veio para cumprir a Torá. Ele veio para cumprir a instrução, sendo esse modelo de cumprimento, para então que a gente possa olhar para ele e imitá-lo também. Então, não é para eu me encostar em Jesus, já que ele cumpriu a lei toda, então eu não preciso mais cumprir, né? Eu me encosto nele, não cumpro mais nada,
levo uma vida como eu achar que devo levar, né? E Deus vai me perdoar porque eu estou encostado em Jesus. Não é assim que funciona. Jesus cumpriu a lei completa para si mesmo, para poder cumprir a sua missão. Ele ser o Cordeiro Imaculado, ser Cordeiro Santo, né, sem defeito. Portanto, ele não podia ter cometido pecado, então ele cumpriu toda a lei, toda a instrução, certo? E além disso, ele também cumpriu toda a lei para ser exemplo para nós. Agora, em Cristo, já trabalhado por Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, eu tenho condições hoje de cumprir a lei como antes eu não tinha quando eu estava longe de Jesus, longe de Deus, né, como inimigo dele. Então agora eu posso agradar a Deus, porque em Cristo eu fui regenerado e tenho ele como modelo para eu agora segui-lo e ser o mais perfeito possível no meu cumprimento da instrução, da Torá, da lei do Senhor. Entendeu? Veja como é interessante você perceber e como isso aqui muda a sua perspectiva até devocional, da sua busca pela santidade, né? Muito bem. Teologicamente, então, a Torá revela o caráter de Deus, cumprida em Cristo, e devocionalmente promove estudo da palavra como um caminho de vida também, para você direcionar a sua vida pela Torá, pela instrução do Senhor. Há ainda a palavra berit, que é aliança ou pacto. Possivelmente, berit vem de cortar, implica pacto selado por sacrifício. Aparece 280 vezes em toda a Bíblia hebraica. Em Gênesis 15:18, diz, né, naquele dia fez o Senhor aliança, Berite, com Abrão. Abrão, né, no caso, antes de mudar o nome. E aqui, a palavra aliança, Berite, é usada com o verbo fazer, né, que traz essa ideia de cortar uma aliança. Vou explicar para você como é que era feito isso. Tinha uma pedra que servia de altar, então duas pessoas estão fazendo uma aliança. Como que era isso? Matava um animal, cortava no meio, e uma parte ficava numa pedra separada e outra parte na outra, com um vão assim no meio dessas duas pedras. E então o animal cortado, os dois que estão fazendo aliança do mundo antigo, passavam no meio desse animal cortado e depois colocava fogo, tá? Então, quando passava no meio do animal, um falava para o outro: que aconteça comigo, como aconteceu com esse animal, que foi cortado no meio, né? Como aconteceu com esse animal, se eu quebrar a minha aliança contigo. Um falava para o outro, era uma espécie de cartório, né? Feito com testemunhas, com pessoas olhando, não é? Era o selo de um pacto, né? De uma aliança que era feita na época antiga, na época bíblica. Então, perit, a palavra hebraica para aliança, vem de cortar, cortar uma aliança, por causa dessa prática que era feita até entre os povos cananeus, né? Antes até de Israel. Bom, teologicamente, Berit então destaca a fidelidade divina à aliança e devocionalmente reforça os compromissos de Deus e também nossos com Ele, porque a relação de aliança tem também contrapartida. A fidelidade de Deus à aliança não depende da nossa obediência, porque como Deus é fiel, lembra que a gente viu aqui que ele é Hesed, né? Ele é fiel, ele tem fidelidade, então ele não vai romper a aliança dele conosco se a gente errar, se a gente quebrar a aliança, né? Que cortamos com ele um dia. Ele não vai nos trair nesse sentido, porque ele é fiel, ele tem fidelidade. Ele é completamente fiel. Mas para eu usufruir as bênçãos da aliança, como aconteceu com Israel também, né? O sentimento de paz, né? Completude, uma vida plena na presença de Deus, completa,
eu preciso dar a minha contrapartida. Não é? Que no caso de Israel, a completude era a habitação da terra prometida. Enquanto Israel obedecia, ele tinha direito à terra. Enquanto desobedecia, Israel era alijado da terra. Né? Essa era a condição. Então, é isso aí, né? Temos que buscar, então, o compromisso com Deus. Tzedakah ou tzeder. Significa justiça e retidão, né? Então, retidão incluindo justiça social também. Para quem gosta de estudar sobre justiça social, você tem que fazer um estudo mais completo de tzeder ou de tzedakah. Que tzedakah também é a oferta que a gente dá na igreja. Na igreja, para que você dá a oferta? Para praticar justiça social. Não é para fazer, como muitas vezes a gente recebe, né? A crítica de quem está fora dos caminhos de Deus. Ah, por que você dá o dízimo? Por que você dá a oferta? Para enriquecer pastor. Olha, se fosse verdade, já estava trilhardário aqui, né? Mas quem me conhece sabe, né, que você vai chorar se ver o que eu tenho lá na minha conta bancária, né? Então não é para você enriquecer pastor. É o contrário, para você fazer justiça social, ajudar os pobres, né? Ajudar com a ação social da igreja, enfim, né? A oferta, o tzedakah, que é a oferta em hebraico, serve para isso, para você praticar a justiça, tá? No Salmo 11, versículo 5, temos aqui: o Senhor prova o justo, o tzadik. Tzadik é o justo, é aquele que pratica a justiça, é o reto, é aquele que pratica a retidão, tá? Então, teologicamente, reflete santidade divina e devocionalmente chama a equidade, a você trabalhar, né, de modo a praticar a justiça e ser equânime para com as pessoas com quem você convive. Palavra kavod, glória, peso, honra. Kavod, né? Significa propriamente glória aqui, que deriva de kavad, que é a palavra que significa pesado. Portanto, é consistência, é peso. Kavod, portanto, é o peso da glória de Deus de modo palpável, de modo que você consiga vê-lo, de modo concreto na sua vida. No Antigo Testamento, ele aparecia na forma de uma fumaça luminosa. Lá na inauguração do Templo de Salomão, a fumaça luminosa, uma fumaça de luz, que preencheu todo o templo, e ali era o kavod, né? Mais tarde, chamaria de Shekinah, a presença palpável, né? Concreta ali. Mas aqui é kavod, é a palavra que aparece lá no texto hebraico, né? E é pesado, porque é palpável, é consistente. E para nós, a consistência maior da revelação de Deus veio em Cristo Jesus, por isso que ele é a glória de Deus. Jesus foi a revelação máxima da glória de Deus, porque é o peso consistente de Deus andando aqui conosco durante 33 anos nessa terra. É a consistência completa de Deus, é a glória de Deus completa andando aqui conosco, né? Presente conosco. Êxodo 16, versículo 4, demonstra, portanto, esse acabou nessa glória, a provisão divina naquela situação da saída do Egito. Teologicamente, Kavod é a manifestação de Deus. Devocionalmente, então, inspira reverência para você perceber Deus no seu dia a dia. Então, não adianta você declarar que crê em Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, se você, na verdade, vive no seu dia a dia como se Deus não estivesse presente em glória, com o peso de glória na sua vida. Entende? A palavra emuná também é muito importante. Emuná significa fé, fidelidade, firmeza, especialmente firmeza, tá? E também, dependendo do contexto, é fidelidade. Então, emuná vem de amã, que significa firme, se segurar com firmeza, né? Significa, então, fidelidade, porque você se apega e é fiel
é firmemente fiel, né, à sua promessa anterior. Êxodo 34:6 é um atributo divino, o atributo da firmeza, né? Teologicamente, é a base da relação com Deus e devocionalmente fortalece a nossa confiança a Ele, que é o verbo batar, né? Confiar. Ren, em hebraico, significa graça, favor. Então, ren é esse nosso conceito, né, teológico do favor imerecido. É ren em hebraico, tá? Em Jeremias 3,19 é uma promessa divina. Teologicamente, a palavra ren se apresenta como precursor da graça neotestamentária no Antigo Testamento, né? E devocionalmente tem a ver com a humildade, porque a gente percebe a graça de Deus e recebe de modo humilde essa graça. E aqui tem um detalhe interessante que a palavra ren, você pode ver aqui que se escreve com o ret e depois o nun, sofite. E a palavra Noar, deixa eu escrever aqui para você. Ah, a palavra Noar, vou botar aqui do lado, tá? Ó, Noar, tá? Que é o nome Noé em hebraico. Noar. É com Rit também no final. Noé é Noé, tá? Noé. Escrever aqui com mouse é complicado, né? Noé. Como é que se escreve Noé em hebraico, né? Noah, né? Se escreve assim, ó, Nun, Ret, aliás, é fechado, né? Ret. Nun com Ret. E como se escreve graça em hebraico? Ret com Nun, no caso, Nun sofite, porque está no final da palavra, né? Então, Noah é Nun Ret. E graça, Ren, né? É o re com Ren com o Ret. Você percebe que está espelhado. Reparou? Graça está espelhada com o nome de Noé, como é escrito em hebraico. Então, olha que legal, né? Quando você faz o espelhamento, você percebe aqui, de modo linguístico, né, uma aproximação de graça com Noé. Por isso que o texto bíblico diz também que Noé achou o quê? Noah achou ren diante de Deus, ele achou graça diante de Deus. E Noé está tão atrelado à palavra graça, né, que ele, de fato, eh, faz aqui esse fenômeno do espelhamento linguístico de Noah com Ren, né? É uma curiosidade, mas ele é bem interessante, né? Já que a gente está estudando hebraico, é para a gente ver detalhes, inclusive, como esse, né? Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso esquema, né? Então, beleza. Temos ainda a outra palavra, a palavra chuv, que é a última palavra desse capítulo, né? Chuv significa voltar ou arrepender-se, ou converter-se também, né? Chuv, que é essa ideia do retorno, porque a palavra conversão, arrependimento, qual é o conceito que está aqui? Você conhecia e já trilhava o caminho certo, o caminho de Deus. Mas, por algum motivo, você se desviou do caminho de Deus. Então, ao você se desviar do caminho de Deus, você precisa se arrepender, se converter, ou seja, retornar ao caminho de Deus. No grego, a palavra para conversão é metanoia. Ali o significado é diferente, porque metanoia tem a ver com mudança de mente. Metá é mudança e nous é mente.
E mente, também no grego, significa a vida, né? O centro da vida da pessoa. Então, em grego, metanoia é mudança de mente. Em hebraico, a conversão é shuv, ou seja, é shuv, como é colocado em hebraico, é techuvá, né? Vem de shuv. Techuvá, que é conversão ou retorno ou arrependimento, tá? Ou seja, quando você diz que você está retornando, é porque você que às vezes desviado dos caminhos de Deus, agora retorna para o caminho certo. Você abandona o atalho que você tentou tomar, que foi um desvio, e agora você volta a caminhar de modo que agrade a Deus, tá? Essa é a ideia da conversão, ou techuvá, que vem da raiz chuv, em hebraico. Tá legal? É importante eu falar isso para você, para que você entenda os conceitos de palavras-chave que têm a ver, inclusive, com a nossa vida devocional e de santidade, tá? Já estou caminhando para a gente tentar fechar, né? Porque tá uma aula bem extensa hoje. No capítulo 5 do nosso material, nosso PDF, temos aqui termos hebraicos da adoração e da liturgia. E aqui é interessante, porque, ó, palavras como halal, aleluia, amém, Roshi Aná, que é Osana, né? Roshi Aná. Temos Shahar e Tehilá e ainda Mizmor, tá? Aqui eu prometo ser um pouco mais rápido. Então, Halal significa louvar, glorificar, tá? Halal. Aliás, arranhando um pouco, né? Porque não é com o rei, é com o ri. Então é halal, que é louvar, glorificar. Daqui vem a palavra louvor, né? Para você que é dedicado ao Ministério de Louvor, aí a Michele, que trabalha com louvor, também o Davi, né? Mais alguém que possa trabalhar com louvor também. A palavra hebraica é halal, tá? Que é louvar, glorificar a Deus. Aparece 160 vezes no Antigo Testamento, é frequentemente associado à ação de graças e também glorificação ao próprio nome de Deus. E aqui o halal pode acontecer com cânticos, danças, ou até proclamações públicas em pregação, em aulas, em falas públicas litúrgicas, enfim, né? Halal implica uma expressão vibrante e jubilosa, muitas vezes acompanhada de instrumentos musicais ou gestos físicos, como no Salmo 151, né? Louvai, halal, a Deus, no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Tá? Então, aqui é bem abrangente, você pode ver aqui alguns detalhes. A outra palavra é derivada dela, vem de halal, né? Que é aleluia, ou aleluia, né? E eu vou agora, talvez, explodir a sua cabeça, porque aleluia não é expressão de louvor a Deus. Agora você vai trocar a sua peruca, né? Porque aleluia não é expressão de louvor a Deus, embora pareça ser, e o povo usa até de modo errado. Aleluia não é direcionada a Deus, entendeu? Você não dirige aleluia para Deus, você dirige aleluia para quem está com você, adorando a Deus, para o seu irmão do lado. Não tem aquela história, vira para o seu irmão do lado e diz uma frase qualquer? Mais ou menos isso, né? Aleluia é quando você chama o seu irmão que está do seu lado para juntos louvarem e adorar o Senhor, tá? Aleluia, portanto, significa louvem ao Senhor. Sabe, já está vindo comentários aqui, é porque já está tendo aqui, né, alguma explosão de cabeças aí. Alguém quer falar sobre isso? Pode abrir o microfone e falar. Diga aí. Quem quer falar aqui? Não, eu coloquei no eu já tinha esse conhecimento, aí eu coloquei que eu acho que uma tradução bem precisa seria essa, né, "Louvemos ao Senhor", né, que Louvemos ao Senhor, é isso aí. era a tradução daquela música, "Seja Isso. engrandecido", né, Sim, aí sim. eles botam aleluia e depois logo em seguida uma tradução muito boa, né, "Louvemos ao Senhor". Isso aí, tá de acordo com o aleluia mesmo, né? Perfeito. É uma expressão então composta, vem de halelu, que é o imperativo plural de halal, né? Louvem vocês, né? E Yah, que é uma forma diminuída de Yahvé, entendeu? Yah e Yahvé.
uma forma abreviada do tetragrama, significando literalmente louvem ao Senhor, né? Aparece 24 vezes no Antigo Testamento, todas no livro de Salmos, especialmente nos Salmos 146 a 150, conhecidos como Salmos de Aleluia propriamente, né? É um exemplo marcante, o Salmo 156, tudo quanto tem fôlego, louve, aleluia, louve ao Senhor, né? Beleza. Então, ó, é uma convocação comunitária ao louvor, tá vendo? Não é para Deus que você dirige o aleluia. O aleluia você dirige para o seu irmão, depois vocês cantam a Deus, aí sim, louvando o Senhor propriamente, tá bom? Frequentemente usada como refrão litúrgico também. Legal? Muito bem. Outra palavra é amém, né? Como você já sabe, a palavra amém significa verdadeiramente e assim seja. Se pronuncia amém, né? Deriva da raiz aman, significa ser firme, confiável. Lembra de emuná? Emuná é derivado de amém, que também por si é derivado de amã, né? Que significa então firmeza, né? Ser firme. Compartilhando a mesma origem de emuná, portanto, né? Significa verdadeiramente ou assim seja, e aparece cerca de 30 vezes no Antigo Testamento, frequentemente como resposta afirmativa em contextos litúrgicos. Em Deuteronômio 27, de 15 a 26, o povo responde amém às maldições do pacto, confirmando a sua aceitação e, portanto, né, confirmando ali o pacto, a aliança fechada com Deus. Então, amém expressa a concordância e certeza, selando orações ou bênçãos, como no Salmo 41, 13. Enfim, né? E há assim, um costume muito errado, né, no meio evangélico. O pregador está, por exemplo, falando assim, né? Deus vai trazer juízo contra você e contra a sua família. Aí o cara grita lá atrás, né? Amém, né? Está confirmando uma maldição, está falando uma coisa ruim, né? Está usando de modo errado a palavra amém, porque sequer sabe o que significa, né? Aqui, ó, uma palavra que eu acho que você não sabia. Palavra hosana, né? Hosana nas alturas, lembra? E o povo que não sabe nada canta Rosana nas alturas, né? Aí fico perguntando, quem é essa tal de Rosana que está sempre nas alturas? Será que ela está pulando de paraquedas? Será que ela está de avião, né? Hosana vem do hebraico. Hosana é o modo grego de escrever, né? Uma tradução ou uma transliteração para o grego do hebraico Hoshianá. Hoshianá, tá vendo? É assim que se fala. É duas palavras que compõem e depois virou Hosana, né? Roshi é Hoshianá. Então, olha só, Hoshianá, pente Hoshianá, né, é uma expressão composta. Hoshia significa salva. E na é uma expressão enfática do hebraico, uma das partículas, né, que já estudamos, que que significa agora ou por favor, demonstrando ênfase, tá bom? Então, Hoshianá salva-nos agora, salva-nos nesse momento, ou por favor, né? É um pedido com urgência, entendeu? É uma interjeição de urgência que mostra ênfase e urgência. É o equivalente ao nosso SOS, né? Save Your Souls. Salve nossas almas. É mais ou menos isso, né? Aparece no Salmo 118, versículo 25. Ó Senhor, salva-nos, Oxiana, agora nós te pedimos, ó Senhor. Né? Então ele aparece aqui. Teologicamente, Roshaná reflete a dependência de Israel em Deus como Salvador, apontando para a esperança messiânica cumprida em Jesus. Ele é nosso Salvador, né? E devocionalmente inspira clamores por libertação espiritual e material, conectando a adoração à confiança na intervenção divina, tá? Temos ainda a palavra shahá, que é prostrar-se, adorar. Shahá, tá bom? É o equivalente no grego a prosknel, que é você se ajoelhar.
Então, é prostrar-se ou adorar, aplicando referência física e espiritual. Aparece cerca de 170 vezes na Bíblia, né? 170 vezes na Bíblia. Certo? E tem aqui algumas implicações também, tá? Tehilá, louvor, hino em hebraico, tá bom? Deriva também de halal, né? Você vê que está na raiz, ó, halal, vem de tehilá, né? Halal. Louvor ou hino, tá bom? Refere-se então a cânticos apresentados a Deus. Mismor também aparece muito nos Salmos, que significa salmo ou cântico, tá bom? Vem do verbo hebraico zamar, que é o verbo cantar. Significa salmo ou cântico acompanhado de instrumentos, né? Aparece 57 vezes no Antigo Testamento, tá bom? Aqui faz referência à adoração. Termos hebraicos da vida cotidiana, então você tem eretz, você tem afar, dam, lechem é pão, shem, nome, bait, casa, mishpachá, que é família, e davar, palavra, e haftachá, haftachá, né? Que a gente vai ver também. Então, Eretz, terra, país. Eretz, Israel, né? Terra de Israel. Então, a terra está muito atrelada à ideia de bênção para Israel, portanto, de Shalom. Não existe Shalom para Israel fora da terra prometida, fora da Eretz Israel, né? Não existe Shalom. Não existe paz, não existe felicidade para Israel se não tiver na terra que Deus prometeu, tá? Isso é muito clássico e muito firme e forte no Antigo Testamento e até hoje também. A mente de Israel está voltada para a terra de Israel, aquela faixa de terra ali, no Oriente Médio, que é alvo de tantos conflitos, né? Para Israel não existe felicidade, paz, shalom, se estiver longe da terra prometida. A palavra afar, que significa pó, poeira, não é? É do que a gente é feito, né? Do pó da terra. Dam é sangue. Dam, daí veio Adam, né? Que significa o homem, a humanidade. Tem a ver com sangue, né? Que vem de Adamá, que é vermelho. Também é terra vermelha, né? O pó da terra. Ou seja, Afar, né? Que é pó da terra, significa. Aí não é Eres, né? Aí é Adamá, entendeu? É bem legal. Então, provavelmente, a cor da pele de Adão era avermelhada, era pardo, provavelmente. Lechem significa pão, alimento. Então, lechem não é apenas pão, é literalmente, mas qualquer tipo de alimento, né? Alimento básico para a vida. Shem é nome, reputação. Então, quando fala santificar o nome de Deus, é falar bem da reputação de Deus, né? Elogiar a Deus, é o que significa isso. Shem representa a própria pessoa, entendeu? Bait é casa, família, dependendo do contexto. Mishpachá é família como clã, uma família mais estendida, né? Enquanto Bait é a casa, é o núcleo familiar, Mishpachá é o clã, é a família um pouco mais estendida, né? É a tribo, né? Enfim. Davar, palavra, promessa. Haftachá é promessa, garantia também, né? Então, são palavras que têm, assim, um significado bem interessante, tá bom? Aqui nesse capítulo 7, implicações exegéticas e teológicas, que eu não vou ler com você, você vai poder ler em casa com calma, não vou precisar explicar, mas tem exemplos aqui que tragam, né, bastante informações sobre a exegese, a questão da polissemia, como determinar contexto, é bem interessante, envolvendo tanto o hebraico propriamente, quanto até mesmo o uso do grego da Septuaginta e a relação disso para o Novo Testamento. São questões bem interessantes dessa parte aqui do capítulo 7. No capítulo 8, aplicações devocionais e práticas do hebraico. Então, eu usei aqui os exemplos que eu já expliquei de Emuná, Shalom, Hayaset, Mashiach, para Messias, né? E Davar, e Rabitahá também, Rabitahá, né?
que é palavra ou promessa, dependendo do contexto. Então você vai lendo aqui, vai vendo as aplicações espirituais e devocionais dessas palavras e o quanto isso modifica o seu próprio relacionamento com Deus, saber disso tudo aí, tá? Conclusão, enfim, aí no final, bibliografia, para você saber de onde saíram essas informações. Tá legal? Muito bem. Alguém quer fazer pergunta, quer fazer algum comentário? Esse material já está disponível para você. Termos hebraicos para entender melhor a Bíblia. Esse é um material bastante prático, bastante direto, devocional e espiritual. Alguém quer comentar, perguntar? Tá tudo bem? Pastor, Diga. boa noite a todos. Shalom, Dailson. Me, ó, me diz uma coisa, quando a gente canta aquela música do Chiquiná, está errado? Derrama tua Chiquiná, está Ó, errado? errado não está, né? Derrama a sua Shekinah, derrama a sua glória, né? Derrama a É, sua Shekinah, Senhor. Não é que esteja errado. A palavra Shekinah não é glória. A palavra Shekinah é presença. Presença percebida. então, E glória, literalmente, é kavod, tá? Então, não é um erro teológico. É, no máximo, ah, uma influência para entender a música, né? Pode te influenciar a entender e confundir e achar que Shekinah é glória. Embora tenha proximidade semântica, mas não é propriamente a mesma palavra, tá? Glória é kavod e Shekinah é a presença percebida de Deus na nossa frente. Tá legal? A palavra Shekinah nem está na Bíblia. Shekinah, ela veio posterior à Bíblia. Ela é a tradição rabínica. Enquanto que glória, kavod, está na Bíblia. Tá bom? é, é. Beleza.